Olá, pessoal! Eu sou o professor Silvânio Barcelos e nessa aula vamos entender como o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou um país independente. Olhe com atenção para a famosa pintura Independência ou Morte, de Pedro Américo. Tudo muito dramático, muito heróico, mas esse quadro foi pintado 66 anos depois do evento que representa, e várias coisas são invenção do artista. Por quê? Para criar uma imagem poderosa, capaz de fazer o povo se sentir parte de uma nação. E essa é uma das grandes discussões desta aula. Como a história é contada e por quem? Para entender a independência, precisamos voltar um pouco no tempo. Durante mais de 300 anos, o Brasil viveu sob o Pacto Colonial. Tudo que a colônia produzia, ouro, açúcar, madeira, devia ir para Portugal. E tudo que consumia precisava vir de lá. A colônia existia para enriquecer a metrópole. Com a crise financeira portuguesa, Portugal aumentou as restrições sobre a colônia. Em 1750, o Marquês de Pombal intensificou dois impostos sobre a mineração: o quinto, 20% do ouro extraído, e a cota mínima, 1.500 quilos de ouro por ano. Quando a cota não era atingida, entrava em cena a derrama, uma cobrança forçada e humilhante, feita por guardas armados que confiscavam os bens dos moradores. Com as minas se esgotando, os impostos aumentando e o rumor de uma nova derrama, a elite de Minas Gerais, fazendeiros, poetas, padres, militares, começou a se reunir em segredo, inspirada no iluminismo e na independência dos Estados Unidos. Queriam proclamar uma república mineira, fundar uma universidade em Vila Rica e perdoar as dívidas dos colonos. Atenção, não havia intenção de abolir a escravidão. A maioria dos conspiradores era proprietária de escravizados. O movimento nunca chegou a começar. Um dos próprios conspiradores, Joaquim Silvério dos Reis, entregou tudo às autoridades em troca do perdão de suas dívidas. Os inconfidentes foram presos em 1789. Quase todos foram exilados na África, com uma exceção. Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792, na Praça 15 do Rio de Janeiro. Esse dia se tornaria, anos depois, feriado nacional. Menos de 10 anos depois, um novo movimento eclodiu na Bahia, mas com um perfil completamente diferente. Enquanto a Conjuração Mineira nasceu das elites, a Conjuração Baiana foi protagonizada por alfaiates, soldados mal pagos, negros libertos e pequenos comerciantes. A situação social em Salvador era explosiva. O aumento na demanda por açúcar, gerado pela destruição dos canaviais do Haiti, fez os preços dos alimentos dispararem e os impostos coloniais sufocavam a população. Os objetivos eram radicais: proclamar uma república baiana, abrir os portos a todas as nações, reduzir os impostos e, diferentemente dos mineiros, pôr fim à escravidão. Em 12 de agosto de 1798, panfletos foram espalhados por Salvador convocando a revolução. A repressão foi imediata. 4 líderes foram condenados à morte: os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. Todos pobres, todos afrodescendentes. Em 1807, Napoleão exigiu que Portugal fechasse seus portos à Inglaterra. Portugal estava espremido entre dois lados. A saída foi transferir toda a corte portuguesa para o Brasil. Cerca de 15.000 pessoas embarcaram às pressas para o Rio de Janeiro. Logo os efeitos apareceram. Em janeiro de 1808, Dom João assinou a abertura dos portos às nações amigas. Qualquer país amigo poderia comercializar com o Brasil. Isso quebrou definitivamente o pacto colonial. A grande beneficiada foi a Inglaterra, que assinou o Tratado de Comércio e Navegação e passou a pagar apenas 15% de tarifa, menos do que os próprios portugueses. O Rio de Janeiro foi transformado numa capital. Dom João criou instituições que existem até hoje: o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico,
o Museu Nacional e a Academia de Belas Artes. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Oficialmente, deixava de ser colônia. E em 1816, chegou a missão artística francesa, com o pintor Jean-Baptiste Debré, que registrou em imagens a sociedade brasileira da época. Em 1820, uma revolução liberal em Portugal convocou Dom João de volta à Europa e ameaçou recolonizar o Brasil. Dom João retornou em 1821, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente. As cortes de Lisboa exigiram que Dom Pedro também voltasse, mas a elite brasileira não queria isso. Liderado por José Bonifácio, o Partido Brasileiro colheu mais de 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro ficasse. Em 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, Dom Pedro respondeu: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Em setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro foi interceptado por 2 mensageiros, um com ordens das cortes exigindo seu retorno imediato, outro com uma carta de Dona Leopoldina, sua esposa, dizendo que restavam apenas 2 opções: voltar como prisioneiro ou proclamar a independência. Dom Pedro rasgou os documentos das cortes e bradou: "Independência ou morte." Era 7 de setembro de 1822. Na América Espanhola, Argentina, Chile, Venezuela, México, as independências foram marcadas por guerras prolongadas, com participação popular ampla, e resultaram em repúblicas. No Brasil, não houve guerra. A independência foi um processo negociado, liderado por um príncipe europeu, que preservou a monarquia, a escravidão e a estrutura social colonial. Isso explica por que o Brasil se tornou a maior monarquia do continente americano e por que a abolição da escravidão só viria décadas depois, em 1888. Então, pessoal, chegamos ao final dessa unidade. Começamos com o Pacto Colonial e as reformas pombalinas. Passamos pelas conjurações mineira e baiana. Vimos a vinda da corte e a transformação do Rio de Janeiro. E terminamos com o 7 de setembro de 1822. Mas lembra, independente para quem? Essa é a pergunta que os historiadores ainda debatem. Deixa nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os colegas. Até a próxima aula! Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!